dia a todos. Tudo bem, presidente? Querido Josué. Eu gostaria de começar essa sessão querendo saber, já que aqui tem interlocutores do governador do Estado, cadê o recurso da Petrobras, que até hoje ele não mandou? Eu cobrar de público, já que tem imprensa aqui, que o governador do Estado não manda os recursos da Petrobras. Não compartilha, fica dito pelo não dito. E dizer que a representação da FEAM, procurador, irei assinar hoje, até porque tem um escândalo maior na FEAM, que eu tomei ciência há pouco, que o governo do Estado, que está fechando unidade de saúde, conselheiro Josué, ele investiu mais de 20 milhões numa casa de valores no Rio de Janeiro, num transporte de valores. Então, é de assustar. O procurador Carlos Alberto, conselheira Yara, é bom a senhora falar para o governador, a senhora que tem uma interlocução direta com ele, que está passando dos limites. Isso aqui, enquanto eu for presidente, que pelo que me consta ainda tenho mais um ano e alguns meses, eu vou continuar cumprindo meu papel constitucional de denunciar isso aí. Mas, senhores conselheiros, posso começar a sessão? Leitura de expedientes. Convite do Comando Aéreo Regional para a cerimônia militar em comemoração ao Dia do Aviador, às 17 horas do dia 21/10, em Manaus. Gostaria de saber se algum dos conselheiros gostaria de se fazer presente. Então, nós iremos agradecer o honroso convite do nosso 7º Comando Aéreo. Exposição de motivos da Controladoria Geral do Estado, relatando acerca das dificuldades em desempenhar as suas atividades legalmente atribuídas, tendo em vista a carência de recursos e de pessoal disponível. O Controlador-Geral afirma que, em diversas propostas foram feitas ao chefe do Poder Executivo Estadual para a criação de cargos de reaparelhamento da estrutura física e administrativa da Controladoria, bem como ampliação dos limites orçamentários da Controladoria Geral previsto na LOA. Todavia, em que pese inúmeras propostas, nenhuma chegou a ser implementada pelo governo do Estado, haja vista a indisponibilidade orçamentária para atender tais demandas, para conhecimento dos senhores. Ainda na fase de indicações e propostas, exposição de motivos do DETIM, afirmando que, após a consulta ao sistema SPED, verificou-se a atuação de processos físicos cuja natureza e órgãos públicos fazem parte do escopo de processos eletrônicos. Deste modo, o secretário de Controle Externo solicita a autorização no sentido de notificar os gestores responsáveis para cumprirem a normativa legal, enviando o respectivo processo de forma eletrônica, sob pena de multa a ser aplicado pelo Egrégio Tribunal Pleno, em caso de descumprimento. A exposição de motivos do DETIM, propondo a ampliação do escopo do processo eletrônico estabelecido na Resolução 33 de 2012, para incluir os processos de prestação de contas de convênio afins, bem como recursos. A partir dessa ação, a abrangência de processo eletrônico terá um aumento de 17 pontos percentuais, o que significa dizer que, de todos os processos autuados, desde a ampliação do processo pelo TCAM, 68% serão eletrônicos em 2016. Nesse ritmo, torna-se possível chegar ao final de 2017 com 100% de processos eletrônicos autuados na área de finalistas, para a deliberação do Pleno. Em discussão, senhores. Conselheiro Júlio Pinheiro. De acordo, Excelência. Pois não, Excelência. Qual é a proposta, Excelência? A proposta, senhor conselheiro Érico, é a ampliação do escopo do processo eletrônico. Eles querem incluir os processos de prestação de contas de convênio e afins, bem como recursos. Muito bem. Obrigado. Estou de acordo? De acordo. Como vota o eminente decano? De acordo. Como vota o eminente conselheiro Josué? Pleno acordo. Eminente conselheiro Yara? De acordo. Como vota o eminente conselheiro Mário de Mello? Então, por unanimidade, está deliberado pelo Pleno. Ofício do Ministério Público de Contas, por meio de sua Coordenadoria de Transparência e Orçamento, Acesso à Informação e Controle Interno, requerendo a inclusão do questionário de avaliação de transparência e questionamento de avaliação
de controle interno, como itens de fiscalização e permanente nas prestações de contas anuais de todos os gestores públicos, estaduais e municipais. O questionário de transparência visa obter dados sobre a receita do órgão nos últimos 6 meses, despesas realizadas, bem como outras informações realizadas à transparência. O questionário do controle interno objetiva obter informações tanto ao cargo de controlador do órgão, estrutura de controle interno, entre outros dados. Tais medidas auxiliam na avaliação anual do cumprimento pelos gestores públicos do conjunto normativo referente à Lei de Transparência ao Sistema de Controle Interno do Brasil, para a deliberação do Pleno. Gostaria de dar uma palavra sobre isso? Pois não, procurador Carlos Alberto, com a palavra. Antes da manifestação do Pleno. Os senhores conselheiros e servidores da Casa são testemunha do esforço que o Tribunal tem feito, o Ministério Público de Contas, atuando como parte nesse trabalho de consolidar e positivar essas medidas de transparência orçamentária e acesso à informação. As medidas de transparência orçamentária, desde a lei de 2009, que emendou a 101, ou seja, a 131, conhecida como Lei Capiberibe, e a 12.527 de 2011. Fizemos um trabalho aqui pioneiro, a nível de Brasil mesmo. Então, eu viajei junto com o Érico Desterro, para Rio Grande do Sul, sabe? Tivemos em Palma, no Tocantins, fizemos um périplo pelo Brasil, brigando ainda pela aprovação do PL, e depois mandamos informações, fizemos centenas de representações junto ao Tribunal de Contas, o Tribunal deu provimento a tudo isso. Veja só, trabalho onde teve uma dialética entre as partes, entre os envolvidos na administração e o Tribunal. O Ministério Público Federal faz um trabalho pontual. Eu não estou aqui com inveja, nem com dor de cotovelo, nem nada, mas faz um trabalho pontual, tá? E parece que descobriu a pólvora. Tá? Eu vejo, eu escutando os debates, vinha no rádio, eu gasto 35 minutos para chegar aqui, vinha escutando o rádio tudinho, e sempre que eu via era o André Alves, alguém dizendo, não, o Ministério Público Federal colocou no ranking e tal, tudo mais. Fez um trabalho pontual, colocou um ranking e parece que descobriu a pólvora. Então eu sou totalmente favorável, presidente, embora não tenha voto, né, mas de que seja inserida realmente essa pesquisa que a doutora Evelyn, através da coordenação de acesso à informação e transparência, coloca nas inspeções, seja inserido esse diagnóstico, essa pesquisa para chegar a esse diagnóstico, para que nós tenhamos mais dados, né? Sabemos realmente quem está cumprindo acesso, quem está cumprindo, colocando dados de informação, dados de transparência, né? E possamos ter alguma coisa muito mais sólida, como temos, né? E não uma coisa pontual. Foi feito um ranking, e esse daqui está em 32º lugar, esse daqui está em primeiro. Sim, quem é que entende isso? Eu me julgo conhecedor do assunto e não entendo como é que eles chegaram naquele ranking. Desculpe, lá. Continua facultada a palavra. Presidente, Conselheiro Josué. esse assunto está esgotado? Já está aprovado? Não. Não, então eu me somo a Vossa Excelência. Então, como vota o eminente decano? A proposta do presidente. Eu também, Excelência. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Com Vossa Excelência. Como vota o conselheiro Érico? Como vota a eminente conselheira Yara? Como vota o eminente conselheiro Mário de Mello? Então, aprovado. Com a palavra, o conselheiro Josué. Muito bom dia a todos. Bom dia. Boa sessão. Eu queria pedir permissão, presidente, do eminente conselheiro Érico Desterro, para, já que Sua Excelência me privilegiou me poupando nas fragilidades orgânicas que tive em aceitar o nosso apontamento para que ele viesse a ser, por justo mérito,
o coordenador científico do COINTER, que tem início amanhã, numa solenidade de credenciamento às 18 horas, mas que, pontualmente, às 19h30, nós teremos a palestra da abertura com o nosso presidente, Valdeci Pascoal. Para que todos saibam dessa importância, são 48 inscritos servidores da Corte, que terão 8 mestres, independente dos conselheiros e das palestras do Valdeci, e a própria palavra do doutor Érico, a buscar conhecimento. O tribunal faz esse investimento e fica parecendo que é muito caro, não. Se nós tivéssemos que mandar 48 para fazer esses cursos lá fora, presidente Ari, nós estaríamos gastando o triplo. Então, dentro daquela filosofia do custo-benefício, nós, numa coincidência, com a sua presença, conselheiro Cabral, no Rio de Janeiro, conversando com o André Araújo, suscitamos a possibilidade de trazer o que nós comparecemos o 12º para Manaus e que amanhã se concretiza. E eu queria, em primeiro lugar, pedir a presença de todos, né, para essa abertura, para essa importância, esse destaque que o nosso tribunal está tendo. Os servidores, sobremodo os inscritos, que a presença aí é obrigatória, porque o tribunal está fazendo um investimento em ganho do conhecimento, para que nós tenhamos a ressonância que tivemos em 2011, quando o CONINTER foi realizado pela última vez em Manaus. Eminente conselheiro Érico, fiz o resumo, Vossa Excelência vai acrescentar. Teremos, inclusive, a presença do ministro Benjamin Zimbler, na quinta-feira, na palestra que Sua Excelência proferirá às 16h da quinta-feira, como deu destaque hierárquico. Obrigado, presidente. Continua facultada a palavra. Passamos agora, já que não tem mais nenhum inscrito. Antes da distribuição de feitos, eu gostaria de parabenizar a Escola de Contas pela iniciativa do COINTER. Eu já tenho aqui. Parabenizar o conselheiro Érico pela função de coordenador científico. Agradecer ao André, que farei pessoalmente, como agradeci ao Valdeci Pascoal, que gentilmente vem contribuir com o Estado do Amazonas, chega hoje, inclusive, 13h. E como o conselheiro Josué muito bem colocou, se nós mandássemos os servidores, ficaria muito mais caro. E entendo eu que nós temos, inclusive, conselheiro Érico, de fazer um esforço para escrevermos mais servidores, pelo menos mais 10 agora, que não é todo dia que nós temos tantas pessoas capacitadas vindo prestar ao Estado do Amazonas, compartilhar esse conhecimento. E essa presidência, de forma sensível, tem que incentivar o compartilhamento de conhecimentos quando a Escola de Contas, quanto o CONINTER, vem aqui homenagear o Estado do Amazonas. Muito bem, presidente. Senhor presidente, de acordo com Vossa Excelência também, aproveitando o seja parabenizar o conselheiro Josué Filho, né, pela escola e a direção e coordenação dos trabalhos em excelentes mãos, exatamente. Alguém aqui que é vocacionado para essa área do ensino, exatamente o conselheiro Érico. A respeito da área do parabéns ensino, a Vossa Excelência. eu queria parabenizar as palestras proferidas pelo, já posso chamar professor Júlio Pinheiro, na área ambiental, mas que torna-se uma unanimidade no tema nacional. Eu já tive retornos dos melhores possíveis lá dos fluminenses, que Vossa Excelência compartilhou os conhecimentos e, com certeza, conseguiu plantar mais uma semente nessa área. E é orgulho para o Estado do Amazonas o quanto nós estamos avançados. E o TCU encampa e compra essa ideia, e é bom nós dizermos que o Tribunal de Contas da União está a reboque do Tribunal de Contas do Amazonas na questão ambiental. E por que não sonharmos que as demais cortes de contas também se engajem nessa questão ambiental, que foi muito bem semeada por Vossa Excelência na época de vossa presidência. Aproveitando o ensejo, senhor presidente, só para informar, conselheiro Érico, permita-me.
Recebi ainda, antes de ontem, essa informação do próprio TCU que estava iniciando esse procedimento. Aliás, conversando que estivemos com o presidente da Haroldo Cedrais, algum tempo atrás, e muito preocupado nessa questão, e como na semana passada fiz referência, com relação às barragens e agora com relação à questão dos resíduos sólidos, porque nós temos uma lei de 2010 que ficou gestando no Congresso Nacional por 20 anos e, infelizmente, para nossa satisfação, felizmente, o único estado brasileiro que apresentou todos os planos de gestão integrada de resíduos sólidos foi o estado do Amazonas, graças à atuação do tribunal em monitorar e exigir o cumprimento da lei. Infelizmente, a destinação final, que seria a solução dos problemas que nós temos hoje em todo o Brasil, os 5.568 municípios precisam urgentemente dessa solução. E nessa ida agora à Universidade Federal Fluminense, eu tive a oportunidade de conversar com doutores e pós-doutores na área. E o interesse deles em informação e eu diria até uma certa surpresa que eles tiveram de informação, que uma Corte de Contas como a nossa, hoje, faz um trabalho que é importante e mais, é referência em todo o Brasil. E somos todos nós, não é especificamente o conselheiro Júlio Pinheiro, somos todos nós, porque eu digo sempre que é o Tribunal de Contas que exerce esse papel fundamental. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Érico. Do conselheiro, é só para endossar Conselheiro Júlio Cabral. os parabéns do presidente aos conselheiros Josué, conselheiro Érico, na parte do CONINTER, e o meu xará, que brilhou mais uma vez, e me orgulha de que ele participe aqui do nosso tribunal. Era só isso. Senhor presidente. Conselheiro Érico. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, de público, a total apoio que Vossa Excelência, a presidência do tribunal, deu ao evento. O evento só se realiza e só é possível porque a presidência do tribunal nos apoiou, a Escola de Contas e a mim, no caso, só como coordenador científico. Eu fico muito feliz porque tem se sucedido presidentes nesse tribunal que valorizam o investimento que se faz em qualificação funcional, qualificação da Corte. Né? Não tenho nenhuma lembrança de, nos últimos presidentes, nós não termos tido um comportamento diferente, e eu quero crer que esse é um caminho que não tem retorno, é o caminho do investimento. Só para você ter uma ideia, nesse encontro que nós vamos tratar de 4 ou 5 assuntos absolutamente novos e que nós, do Tribunal de Contas, para não falar do resto dos tribunais de contas, não estamos ainda preparados, inclusive, para enfrentar. Por exemplo, a questão do impacto das novas regras do Código de Processo Civil no processo do Tribunal de Contas, primeiro. Depois, uma legislação sobre estatais. Eu não ouço ninguém falar desse assunto. Não é? E nós temos aqui que examinar as estatais, estaduais e municipais sobre esse prisma, né? Sobre esse prisma da nova legislação, e isto vai ser tratado entre nós. A questão dos acordos de leniência, não é? Que, embora o Tribunal de Contas esteja um pouco à margem disto, mas nós precisamos nos inserir, e o ministro Zimler vem, então, falar. Então, nós teremos aqui a oportunidade de uma discussão muito ampla sobre diversos aspectos novos e que o Tribunal de Contas precisa enfrentar. Então, quero agradecer a Vossa Excelência, quero agradecer ao conselheiro Josué Filho por ter me homenageado, na realidade, ao me indicar como coordenador do CONINTER. Eu já fui coordenador no ano de 2011, a pedido do conselheiro presidente de então, conselheiro Júlio Pinheiro, e mais uma vez fui chamado, e é sempre uma honra e um prazer. E, para concluir, falando
do trabalho do conselheiro Júlio Pinheiro, eu já tive a oportunidade de cumprimentá-lo no nosso grupo. Eu até reproduzi uma reportagem de um portal aqui de Manaus sobre o assunto. E quero dizer ao conselheiro Júlio, e, aliás, vou copiar e mandar a Vossa Excelência, que num dos últimos números de uma das mais importantes revistas sobre controle externo, que é a revista de Interesse Público, publicada pela Fórum, pela editora Fórum, há um artigo de uma mestra em Direito, alguma coisa assim, que fez referência ao trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, no artigo dela. E então eu vou copiar e vou mandar até a Vossa Excelência para conhecimento e parabenizar realmente o trabalho que o Tribunal faz e que teve a sua origem e tem tido todo o seu desenvolvimento capitaneado por Vossa Excelência, o conselheiro Júlio Pinheiro, que merece de todos nós a admiração quanto a isto. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Passamos à fase de distribuição de feitos. Conselheiro Júlio Cabral, lote 4. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 7. Conselheiro Érico, lote 5. Conselheiro Josué, lote 1. Conselheira Yara, lote 8. Conselheiro Mário de Mello, lote 6. Auditor Mário, lote 3. Auditor Alípio, lote 2. Passamos à fase dos julgamentos adiados. O primeiro julgamento adiado de nossa pauta é o embargo, na pauta do eminente conselheiro Júlio Cabral, no processo de número 4.000. Desculpa. 202, com a palavra eminente o procurador Carlos Alberto. Obrigado. Registrando o impedimento da eminente conselheira Yara. Posso falar, presidente? Palavra, Vossa Excelência. A opinião do Ministério Público é de não conhecer dos embargos, em virtude dos embargantes não terem indicado contradição, omissão, obscuridade. O que se vê é que os embargantes visam nitidamente a rediscussão da questão, ou seja, acompanhar o relator. Então, está aprovado, de acordo com o eminente voto do conselheiro Júlio Cabral. O segundo processo dos adiados é do eminente conselheiro conselheiro Érico, processo 1091 de 2016, há uma solicitação de vista da conselheira Yara, que não se manifestou nos autos, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro. Com a palavra, eminente conselheira Yara. Estamos de acordo? Estamos de acordo, excelência. Então, está aprovado, de acordo com o eminente voto do conselheiro Érico. O último processo dos adiados é do auditor Mário José Moraes Costa Filho. Trata-se de um embargo, onde a solicitação de vista do procurador e, por se tratar de um embargo, com a palavra o procurador. Obrigado. Neste processo, excelência, há uma questão de ordem nele, ou seja, uma questão de ordem processual. Como o voto do relator, ele determina que a mudança de cargo de um servidor, o Ministério Público vê a necessidade de notificação do município para falar nos autos. Porque o município não falou sobre essa questão. Então, essa questão é uma questão de ordem processual. E, quanto ao embargo, os embargos são intempestivos. Seria uma preliminar que Vossa Excelência... A preliminar, ou seja, há uma prejudicial mesmo. A prejudicial é que esse processo, que a prefeitura, que o município de Manaus fale sobre essa questão. Essa é uma prejudicial. A palavra eminente, eminente relator. Senhor presidente, eu
Ouso discordar do procurador. Eu tenho que lembrar que se trata de embargo de declaração. Creio que realizar a instrução processual por meio da diligência proposta pelo Ministério Público neste momento processual não seria cabível. Eu mantenho meu posicionamento. Excelência, por favor. A questão é uma questão de ordem processual, então se sobrepõe. E o que é errado não convalida. Uma palavra eminente para o doutor Mário. Então, presidente, eu peço que seja colocada em votação a proposta do procurador para que, se ultrapassada a preliminar, se analise o mérito. Em votação, como voto eminente decano. Excelência, eu vou com o relator. Como voto eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanhe o relator. Como voto eminente conselheiro Érico. Eu acompanho o relator e apenas concordo que pode haver aí um problema de invalidade da nossa decisão, mas que, então, o Ministério Público, junto ao tribunal, evidentemente, adotará uma medida recursal, não é? Eu até entendo a preocupação do procurador de tentar abreviar o procedimento, mas eu acredito que, em embargo de declaração, a questão fique mais difícil. Então, eu acompanho, nesse momento, o relator. Como voto eminente conselheiro Josué. Põe a votação em favor do relator. Como voto eminente conselheiro Yara. Como voto eminente conselheiro Mário. Então, por unanimidade, é mantido o posicionamento do relator. Passamos agora ao voto, onde tem o voto vista da eminente conselheira Yara, que diverge do relator, dando provimento e alterando o item 9.3, julgar improcedente, e altera 9.1, dando prazo de 30 dias. Essa é a divergência. Vossa Excelência tem um voto vista lançado, conselheiro Yara. Esse voto aqui está errado. Excelência, qual é o processo que nós estamos julgando? Desculpe a... Nós estamos julgando 972. 972-2015, que é um destaque da conselheira Yara. Eronildo Braga Bezerra, no da Prefeitura. Pelo menos no meu não aparece em lugar nenhum. Que está errado. Um voto vista. 972. Não foi esse dos embargos? Por favor, Excelência. Abre esse voto aí. Quando se negou a aplicação do espírito da decadência. Sobre este fato, hei de concordar plenamente com os embargantes, tendo em vista que os atos em exame foram editados há mais de 20 anos, conforme informações extraídas do caderno processual. Ademais, tanto o órgão técnico quanto o Ministério Público posicionaram-se pela impossibilidade de modificação dos atos em razão da clara existência da decadência administrativa. Assim, a meu sentir, estando configurado nos autos a ausência de uma fé, importante que, em decorrência da passagem do tempo já mencionada, homenageando o princípio da segurança jurídica, os atos de enquadramento que forem editados não podem mais ser alterados pela administração, mesmo que eivados dos vícios apontados pelo relator. Observo que outro ponto deva ser anotado na decisão. Explico. Fico consignado na decisão, mais especificadamente no item 9.2, que a Prefeitura de Manaus providenciasse o enquadramento correto do servidor Cringe de Belém Pereira para o cargo de fiscal de tributos. Todavia, é preciso que se registre essa medida como determinação, fazendo com isso que o enquadramento seja realizado devidamente. Assim, discordo do posicionamento exarado pelo relator e voto para que o Egrégio Tribunal Pleno dê provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
para alterar a decisão 186/2016. Tribunal Pleno nos seguintes termos: alterar a decisão número 9.3 para julgar improcedente a presente denúncia, no que diz respeito aos servidores Ana Lúcia Henrique Trindade, Elizabeth Regina Barbosa, Giovana do Vale Neves, Ismar Lima dos Santos, Jucinara Oliveira de Silva, Maria de Nazaré Farias de Lira, Mônica Maria Chaves Pereira, Mônica Marques Teres de Souza, Radija Melri Costa de Melo. Alterar a redação do 9.4.1 para, no prazo de 30 dias, providencie o enquadramento correto do servidor Clínge de Belém Pereira para no cargo de fiscal de tributo do município. Se corrija de acordo com a lei. Pela concessão, apresentar justificativas sobre a situação do servidor, qual seja a alteração do cargo de fiscal de tributos municipais. O agente de saúde pública, equivalente, e é o meu voto, Excelência. Senhor presidente, Com a palavra, o eu conselheiro vou Júlio pedir Pinheiro. vista nesses autos, porque eu tenho um processo não tão similar, mas que pode ter alguma similitude. Eu gostaria de Vista analisar concedida melhor. ao eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Passamos à pauta dos julgamentos ordinários, Pediu vista, foi. onde temos 29 processos em pauta, dos quais a pauta do eminente decano Júlio Cabral está toda aprovada, sem nenhuma ressalva deste colegiado. Na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro está toda aprovada, excetuando os pedidos de vista do processo 4.252, 4.253, 4.228, por parte da conselheira Iara. A pauta do conselheiro Érico Desterro está toda aprovada sem nenhuma manifestação deste colegiado. A pauta do conselheiro Josué está toda aprovada sem nenhuma manifestação do colegiado. A pauta da conselheira Iara também está toda aprovada sem nenhuma manifestação do colegiado. A pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo também aprovada sem nenhuma manifestação do colegiado. A pauta do conselheiro convocado Mário José Moraes Costa Filho toda aprovada sem nenhuma manifestação do colegiado. A pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho toda aprovada sem nenhuma manifestação do colegiado. A pauta do conselheiro convocado Alípio está toda aprovada sem nenhuma manifestação. Todavia, há um pedido de vista da conselheira Iara no processo de número 2046 de 2016, na pauta do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. Entendo eu, na pauta do auditor Alípio, todos os processos estão aprovados, tendo somente um destaque no processo de número 1940, onde há o destaque do ACP por parte do conselheiro Júlio Pinheiro e o destaque do conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, que vota pela irregularidade da prestação de contas em análise, além de aplicação de multa, solidariamente no valor de R$ 21.920, e opina ainda pela aplicação solidária de multa no valor atualizado de R$ 5.480. Nós estamos tratando da prestação de contas do senhor Edmar Visoli, diretor-presidente do IDAM, 2010. O voto do relator é julgue irregular a prestação de contas e aplique multa ao senhor Edmar Visoli e ao senhor Ednail Leite Rubim Filho. Entendo eu que a única divergência, senhores, é com relação à dosimetria do ACP. O conselheiro Érico propõe 5.480 e o auditor Alípio propõe 4.033,35. Seria isso, conselheiro Érico? E tem mais um aspecto, Excelência. Eu também estou propondo uma multa pela grave infração, porque as contas estão sendo julgadas irregulares. E estão sendo julgadas irregularidades, segundo o relato, por graves impropriedades. Se são graves as impropriedades, a irregularidade atrai uma multa. E eu estou propondo uma multa solidária entendi, sim. No valor de 21 21.920. mil, exato, Perfeito. exatamente. É a minha
A minha proposta de multa é esta, e a atualização da multa do ACP. Sim, com a palavra o relator. Senhor presidente, Pois não, só excelência. queria sustentar aqui a não propositura desta multa. Primeiro que, de acordo com o nosso regimento interno, que trata da parte da execução dos julgados, mesmo diante de irregularidade, contas irregulares ou processos considerados ilegais, o tribunal pode ou não aplicar multa. Então, eu estou indo nessa esteira. Segundo ponto é que, na verdade, não se trata a multa proposta, aliás, não se configurou nesses autos a grave infração referida ou tipificada no inciso 6 do artigo 308. O que ocorreu foi uma obstrução aos trabalhos desse tribunal, tipificada no inciso 2. Então, estou aplicando esta multa por obstrução aos nossos trabalhos, que é aquela situação em que não são encaminhados os dados e informações solicitados pelo Tribunal de Contas pelos gestores. É algo similar à obstrução à justiça, que ocorreu no caso aí da nomeação do ex-presidente Lula pela presidente Dilma, com o ministro para fugir ao foro da justiça comum, no caso, de instância inferior. Então, outra situação é que houve 3 obstruções, por isso a proposta de multa apenas pela obstrução, e também pelo fato de que não foi configurada a grave infração, nem a prática de grave infração. Outra situação somente que eu queria levantar é que a proposta, caso o voto venha, o destaque venha a prevalecer, é que os senhores reflitam sobre a solidariedade da multa proposta, né? Particularmente de minha parte, se eu fosse acolher o destaque, senhor presidente, demais conselheiros, senhor procurador-geral, eu seria pela aplicação individualizada dessa multa e não solidária. Por quê? Porque, na verdade, tem lá no inciso 44 da nossa Constituição Federal, do artigo 5º, que determina que a pena não passará da pessoa do apenado. Então, na verdade, multa solidária, inclusive o próprio TCU já aboliu já há algum tempo, soa como um consórcio, né, de pena, na verdade. E isso, a Constituição Federal, conforme disse, ela resiste a isso, né, ela é contra isso. Então, se a prevalecer a proposta de voto, destaque, perdão, no sentido de aplicar ainda assim a multa, que não fosse aplicada a solidariedade, mas de forma individualizada, né, sob pena de haver uma discussão judicial posterior aí à decisão do tribunal. Então, mas em síntese, a minha proposta de voto é nessa linha. Senhor presidente, Pois não, quanto à questão da multa, eu estou de acordo. Pode ser individualizada. Uma multa para cada um dos gestores, desde que essa multa seja atualizada e seja aplicada a multa por grave infração à norma legal. Porque eu apenas, veja bem, eu não examinei o processo. Sim. Né? O relator, a proposta de voto vem do auditor. E eu estou me lastreando pura e simplesmente no próprio voto, ou na proposta de voto. Item 9, vou ler. Diante das irregularidades relacionadas com grave infração à norma legal, são palavras da proposta, não são minhas. Se há uma grave infração à norma legal, é o que eu disse antes. E repito, a multa deve ser aquela que eu indiquei, e não obstrução de nada, porque não está dito isto aqui. Excelência, mediando a proposta, mediando o argumento de Vossa Excelência, qual seria a dosimetria justa das duas multas? O que os senhores entendem? O relator e o eminente conselheiro Érico. Não, aí eu mantenho a minha proposta no sentido de aplicação apenas da primeira multa de 4.000 infração, em função de fato, não haver caracterizada a grave infração. Esse é um ponto de vista meu, respeito quem pensa o contrário. Então, vamos Então, a proposta de voto está errada, né? Pelo que eu observei, a proposta que foi inserida da existência de grave infração à norma
Já foi modificada e se foi modificada aqui. Não, mas está aqui a proposta. Tem que modificar Não, eu aqui. sei, tem que Porque modificar isto aqui vai para os autos. Exatamente. Aí vem embargos de declaração, aí vem recurso Exatamente não sei de isso. quem, aí vem... Exatamente. Está errado. Isso. Se está errado, tem que proposta- corrigir. A proposta está equivocada com relação à aferição. Excelência, eu peço vista do processo. Da grave infração. Peço Seria vista mais do processo. interessante. Ficha Senhor concedida. senhor presidente, me perdoe, conselheiro Érico. Porque eu não vou votar errado. Eu entendi, Vossa Excelência. Eu apenas vou acrescentar minha idade à sua proposta. Faço um apelo ao eminente Alípio Reis Firmo Filho, nosso auditor superior conselheiro, para que retire o processo de pauta, para modificar a redação do seu voto, não é o conteúdo. Já foi concedido vista. Não, excelência, já tem Entendeu? uma vista solicitada pelo conselheiro. Já e- tem vista aqui, economia conselheiro. processual. Não, perfeito, excelência, Aí mas eu vamos começar a gostaria de discussão falar... tudo de novo. Eu entendo que meu processo, Porque os a autos são mediação corretos, era excelência. numeral. O tribunal é soberano, que vote contrário, se for o caso. Não, mas se Vossa Excelência mantém a grave infração à norma, a multa... aí Não é será grave infração. Não ocorreu grave Mas infração. Vossa Excelência Senhores, vista escreveu. concedida, discussão encerrada. Passamos à pauta administrativa, prezados e eminentes conselheiros. Presidente, apenas quero ressaltar que Pois na não, pauta eu pedi senhores. dois pedidos de vista. Desculpe, eu posso não ter prestado atenção. Foram concedidos, excelência. Dois, mais este agora, Sim, 3. senhor. Vou ter que sair corrigindo E coisa há agora. E há um para o procurador também. Então, relembrando aqui na Vou ter que ser corrigido. pauta do conselheiro Alípio, há 10.016/2012, 11.161/2014, concedidos ao conselheiro Érico, e mais esse último. E ao procurador Carlos Alberto, 2.348/2013. A pauta administrativa não há nenhum destaque, não é isso? Mas está concedido o tempo necessário aos senhores conselheiros, procuradores e ao auditor para que façam uso, se necessário for, para qualquer observação. Pois não, eminente conselheiro Iara. Vossa Excelência tem a palavra. É sobre o processo? Quem é? Conselheiro Iara? Não, senhor presidente. Pois não, Excelência. Gostaria de pedir desculpa ao plenário e principalmente a Vossa Excelência por não poder levar recado ao senhor governador, principalmente se tratando de assunto que diz respeito à atividade fim do tribunal, ou seja, de fiscalizar contas públicas, o que deve ser feito pela Procuradoria-Geral do Tribunal, pelo Tribunal Pleno, escrito. E ainda, deixando claro que quero bem ao governador Melo, não menos ou nem mais aos ex-governadores Eduardo Braga e Amazonino Mendes, com os quais também Aziz. convivi, E ao Aziz. e Omar Aziz, os quais também convivi quando era auditora desta casa. E ainda me sinto à vontade, Excelência, livre de sentimento de gratidão por ser conselheira de carreira. Eu agradeço. Está registrado o posicionamento de Vossa Excelência e eu gostaria de convocar, ao final dessa sessão, os senhores para uma sessão na presidência, juntamente com o procurador Carlos Alberto. Senhor presidente, ainda na pauta administrativa? Sim, pois não. Posso? Claro. Eu gostaria de propor uma preliminar ao tribunal, se ainda não foi posto em votação. Nós já estamos na pauta administrativa? Já não é? É administrativa. Já acabaram? Desculpe, seu... Não. Não, é no Eu processo... pensei que não tinha acabado a pauta. No processo de 2946-2016, eu gostaria de propor uma preliminar de remessa deste processo ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para análise de um dos aspectos, que é a integração à aposentadoria da parcela correspondente a 40% de risco de vida. Gostaria de saber se essa parcela é possível de ser integrada à aposentadoria da servidora. E a minha proposta em preliminar é que o processo vá ao Ministério Público. Está acatado da minha parte. É o 2946-2016. Da minha parte, não há nenhuma resistência.
Que seja encaminhado. Algo mais? Senhores? Então, os demais estão aprovados e os senhores estão, por favor, convidados a uma reunião na presidência. E a próxima reunião será dia 11, senhor presidente, os horário conselheiros, regimental. né? Só os conselheiros e o procurador.